O jogo, pelo retrospecto, o Palmeiras não ganha lá há muito tempo, pelo fato de o São Paulo poder se preparar a semana inteira, pelo fato de ser duas equipes que não são dois times, nenhum dos dois é convincente, nenhum dos dois pratica um grande futebol, nenhum dos dois joga bola pra caramba, sabe? Esse time entra, nenhum dos dois. O São Paulo é o time reativo, o Palmeiras hoje também, hoje tem menos posse de bola do que o Cruzeiro, por exemplo, que detesta a bola. Cruzeiro do Mano. Ele fez 1-0, que da frente do placar, é o desenho de sempre, o roteiro de sempre dos jogos. Ainda mais o Cruzeiro do Brasileiro, né? Exato, ainda mais o Cruzeiro do Brasileiro, que é bem diferente do Cruzeiro que disputa a Copa do Brasil. Então, eu não sei, eu acho que o jogo é um jogo bom para o São Paulo. Porque, cara, torcida única, o Palmeiras não ganha lá há muito tempo, o Palmeiras tem mais jogadores talentosos, mas não é um time com muito repertório. É um time que, quando sai em desvantagem, tem dificuldade, e ficou claro isso contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Então, não acho que seja um jogo assim tão complicado para o São Paulo. É um jogo difícil como qualquer outro. Como se fosse contra o Corinthians ou qualquer outro rival. Não acho que seja um jogo complicadíssimo. O elenco do Palmeiras não entra com os 22 em campo, entram 11. E aí dá para igualar o jogo para o São Paulo. O São Paulo em casa, com torcida única, com a mobilização que vai acontecer ao longo da semana. Se os cartolas forem inteligentes, fazem lá um treino aberto, que, aliás, o São Paulo já fazia, se não me engano, antes do Corinthians até. Sim, foi né? o primeiro a fazer. Faz um treino aberto na sexta-feira, né? E enche aquilo lá e tal, faz aquele clima todo. Eu acho que acaba sendo uma atmosfera muito favorável a São Paulo, e acho também que o jogo não é um jogo de vida ou morte. Se empatar, é ruim para o São Paulo, mas não é nada demais também. O Palmeiras vai fazer jogos difíceis ainda, além do São Paulo, como o São Paulo vai jogar com o Inter, que é fora de casa, mas é do jeito que o São Paulo gosta, né? Quem vai agredir no Beira-Rio? É o São Paulo ou é o Inter? Quem vai sair para o Inter? E o São Paulo gosta de jogar assim. O São Paulo tem dificuldades em situações nas quais ele tem que dar as cartas. Ele prefere esperar. Então, eu acho que a atmosfera, tudo, acho que vai favorecer mais o São Paulo, obviamente. Mas o Palmeiras tem bons jogadores. Eu acho que são dois times que se assemelham muito em algumas características, né? Que, aliás, é a tônica do futebol brasileiro. O Inter também é assim. São os times que não gostam muito da bola. São os times que gostam de bola longa, ligação direta, bola parada, jogadorzinho rápido ali para correr com a bola, né? Pivôzão lá na frente para fazer parede, escorar a bola. É muito semelhante. Tudo se parece muito, tem vários pontos em comum. A diferença é que o Palmeiras tem mais elenco. Mas não entra 22 em campo, não entra 22, entra 11. 11 contra 11. E 11 contra 11, acho que aí a diferença, a diferença técnica para o Palmeiras, ela pode se igualar pelas questões do jogo ser no Morumbi e tudo mais. Então, não acho que seja um jogo assim de vida ou morte, decisivo. E o São Paulo, por estar atrás e só ter essa frente, né? O Palmeiras joga também a Libertadores, mas tem que ter inteligência também. Não adianta encarar esse jogo como se a gente perder esse jogo, morreu, se empatar, estamos ferrados. Não. É um jogo que tem que procurar a vitória é muito importante. Mas ela não é decisiva, que são 30 pontos depois desse jogo a disputar. Num campeonato equilibrado por baixo, que não tem nenhum time bom, nenhum time que se destaque, nenhum time que salte os olhos. Pô, não, esse time realmente, como por exemplo 2015 era o Corinthians do Tite, nessa altura, que veio crescendo durante o campeonato, foi abrindo frente e era inegavelmente superior aos demais. Ou o Corinthians do Carille no primeiro turno e mais um pouquinho ano passado, que era bem superior aos demais. Jogava mais bola que os demais, embora não tivesse o melhor elenco, tanto que abriu toda aquela frente. O Cruzeiro do Bi. O Cruzeiro bicampeão com o Marcelo Oliveira, que quando chegou teve ali aquela fase com o Botafogo, no trânsito com o Santos, né, que ficaram ali disputando, depois quando ele abriu alguns segundos de frente, ele deu uma volta. Ele disparou e foi campeão antecipadamente, já se sabia que o Cruzeiro ia ser campeão. O São Paulo tentou acompanhá-lo, né, no segundo ano, no bicampeonato. No 2014, inclusive ganhando do próprio Cruzeiro no Morumbi. Teve a vitória do Morumbi, mas aí não conseguiu acompanhar o ritmo. O Cruzeiro jogava mais, o Cruzeiro era melhor do que os outros. Esse ano, quem é melhor que os outros? Esse time não tem, realmente não tem. Eu não vejo, eu não consigo ver. Não achava isso quando o Flamengo liderava, falei isso aqui. Não achava isso quando o São Paulo liderou, falei isso aqui. O Inter é a mesma coisa. E o Palmeiras, acho que nenhum dos times, time, não é elenco, tá? Sim. Em campo, jogando futebol, é superior aos outros de forma... Esse time, agora ninguém segura. Os caras... O melhor time na proposta de jogo e tudo mais é o Grêmio, na minha visão. Mas o elenco é mais curto e é um time que prioriza outra competição. Ganhou do Fluminense com reservas, mas vira e mexe, tropeça, perde pontos, porque o elenco não é tão farto. Né? Você pega o Palmeiras titular e reserva, a diferença técnica em várias posições é muito pequena. Muito pequena. Em alguns casos até você pode discutir, porque esse cara está no time B. O miolo de zaga reserva é melhor que o miolo. Exato. Está rendendo sem dúvida. Laterais. E no caso do Grêmio, não. O Grêmio tem uma nítida queda de qualidade quando ele perde, quando ele põe um time B. Então, ganhou do Fluminense, ganhou do Flamengo, ganhou do Vitória outro dia, né? Paraná, com o time B, mas tropeça,
perde pontos aqui e ali, porque o elenco não é tão farto, né? Agora, jogando, ainda é o time que é mais interessante, que tem uma proposta de jogo que me agrada mais. Acho que é competitivo também, tanto que é campeão da Libertadores, tanto que está ainda bem colocado no campeonato, mesmo não priorizando o campeonato, né? E joga junto há mais tempo, mas aí ele sente essa falta de elenco para poder acompanhar. O São Paulo tem tido semanas livres e não tem apresentado nada de novo. Aliás, o gol de empate hoje foi de novo, porque bola na área, tudo, Carneirão foi lá, caixa, né? Primeiro gol dele. Primeiro gol dele. Foi lá e fez o gol. Né? O Carneirão, que o bicho é grande, né? O cara é enorme. Lembrou o Serginho lá. Meteu uma caneleira na bola e guardou. Ele é um pirulão, se falava antigamente. Essa é uma ele tem que bolar novidade saídas. que Ele tem que encontrar algumas saídas. Porque é possível. Alguma jogada, uma jogada ensaiada, algum ponto fraco do Palmeiras que ele possa explorar. Como aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu fazer isso, né? Sim. Os 2 gols na Copa do Brasil consegue criar situações em que o Palmeiras avança, porque está em casa. E aí uma rápida saída da defesa para o ataque, o Barcos entra e faz o gol aqui em São Paulo. Aí no jogo lá de Belo Horizonte, o Palmeiras tem que vencer, o Palmeiras está no campo de ataque, e o Cruzeiro de novo coloca o Barcos cara a cara com o goleiro. E ele vai lá e faz o gol. Os gols têm certa semelhança. O Cruzeiro se preparou bem para enfrentar o Palmeiras, que não gosta de sair dessa forma. Gosta de esperar também. E deve esperar. Como faz o São Paulo? Sai para o jogo de peito aberto? O São Paulo tem que ter uma boa estratégia de jogo, eu vejo dessa maneira. Né? Para o Palmeiras não é mais confortável, a situação é mais confortável. Ele está na frente, está fora de casa, ele também disputa a Libertadores, e aí na questão psicológica a pressão está realmente do lado do São Paulo. Então acho que o São Paulo tem que se preparar para o jogo. Fazer valer a máxima de que uma semana de treinamentos faz diferença. Faz diferença se o trabalho for bem feito, se o técnico tiver boa sacada, se a equipe entender bem. E se a gente chegar aqui no sábado que vem e falar assim, olha, o São Paulo fez coisas hoje diferentes. Teve aquela jogada, teve aquele lance, neutralizou tal situação que o Palmeiras costuma explorar. E isso é trabalho durante a semana. Uma semana inteirinha dá para fazer boas coisas.